Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Eu já falei algumas vezes e repito. Nós podemos dar muitos adjetivos ao diabo. Ele é mentiroso, ele é enganador. Tudo isso a Bíblia fala, e etc, e etc. Porém, um adjetivo que certamente não pode ser imputado a Satanás é que ele seja burro. Não, o diabo não é burro, pelo contrário, ele é muito inteligente, ele é muito perspicaz. Ora, ele conseguiu enganar Adão e Eva dentro do paraíso, um lugar onde Deus ia lá diariamente, como diz a Bíblia. E quantos mais ele consegue enganar até os dias de hoje com falsas promessas, com meias verdades, assim como ele tentou Jesus no deserto com meias verdades. Sabia que o diabo citou a Bíblia para Jesus naquela tentação do deserto? O diabo citou o livro de Deuteronômio. Só que o problema não era que o diabo estava mentindo 100%. Ele contou só uma meia verdade, não é mesmo? Mas Jesus, atento, ele falou, em outras palavras, não, você está contando só metade da história. Vamos falar o que a Bíblia diz por completo? Então o diabo, ele trabalha dessa forma, sabe? Comendo pelas beiradas. O diabo não aparece com a aparência horrenda, porque se fosse assim, todo mundo fugiria dele na hora. O diabo aparece com lábia, com uma aparência nem um pouco assustadora, pelo contrário, até atraente. E como o canto da sereia atrai para a morte. Por que eu estou falando tudo isso? Olha só o que diz a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do verso 16, no qual Jesus conta uma parábola, denominada a parábola do grande banquete. Certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E enviou o seu servo na hora da ceia para dizer aos convidados: vinde, pois todas as coisas estão preparadas. E todos em consenso começaram a dar desculpas. O primeiro disse-lhe: eu comprei um pedaço de terra e preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpes. E outro disse: eu comprei 5 juntas de bois e vou examiná-las. Peço-te que me desculpe. E outro disse: casei-me e, portanto, não posso ir. E vindo aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, o dono da casa, irritado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os coxos e os cegos. E disse o servo: Senhor,
está feito como tu ordenaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelas entradas e sendas e obriga-os a entrar, para que a minha casa possa estar cheia. Versículo 24. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Bom, vamos lá. Perceba, o homem organiza um banquete e convida as pessoas. Até aí, nada demais, tudo certo, né? E perceba também que a Bíblia registra 3 convites e 3 réplicas, 3 justificativas. A primeira é de um indivíduo que comprou um pedaço de terra. Como se fosse nos dias de hoje, comprou uma granja, sabe? Comprou um terreno. Ele falou, olha, eu comprei essa granja, esse terreno, esse pedaço de terra, eu preciso ir lá verificar. Portanto, eu não consigo estar presente na sua ceia. O segundo indivíduo falou que ele tinha comprado 5 juntas de bois, né? Aplicando no contexto de hoje, ele comprou algo, um carro, comprou algum bem que lhe serviria, não é? E ele falou, comprei 5 juntas de bois, eu preciso dar uma olhada, preciso examiná-las. E o terceiro falou que tinha acabado de se casar. Olha, eu casei agora, estou indo para a lua de mel, então, desculpa, não vou conseguir comparecer na ceia. Agora, pensa comigo, meu irmão, minha irmã. Essas justificativas não eram plausíveis? Afinal de contas, quem compra um pedaço de terra, ou uma granja, um terreno, precisa verificar, não é mesmo? Precisa ver como é que é, ir lá e estar presente no local, examinar. Da mesma forma que quem compra 5 juntas de bois ou outro bem material, quem compra um carro, não precisa examinar, olhar, averiguar? E quem casou? Quem casou não está ali curtindo o casamento, indo para a lua de mel. Hoje em dia tem até uma licença do trabalho. Ou seja, são 3 justificativas plausíveis. Perceba que ninguém aqui deu desculpa furada, tipo assim, tem um compromisso aqui, que aí a pessoa vai lá e inventa. Não, eram 3 réplicas totalmente compreensíveis. Concorda comigo? Mas, mesmo assim, é aí que entra o X da questão. Mesmo assim, aquele homem que fez o convite ficou totalmente ofendido. Ele não engoliu as justificativas, ele não aceitou as justificativas. Pelo contrário, ele falou, não querem vir? Então eu vou dar o lugar deles para outras pessoas. A moral da história aqui, nessa aplicação que queremos fazer dessa passagem, é a seguinte, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes, o que nos rouba, o que nos tira da presença de Deus, são coisas lícitas. Porque aqui nessa parábola, o homem que fez a ceia representa Deus. E os convidados representam os seres humanos, nós, a humanidade. E o que a Bíblia está nos falando é que se as justificativas que aqueles indivíduos deram para não estarem presentes na ceia eram justificativas ok, compreensíveis, plausíveis, muitas vezes também o que nos rouba da presença do Senhor são justificativas ok também, são coisas lícitas. Como, por exemplo, nossa, eu estou muito cansado, estou sem tempo, sabe? Então hoje eu não vou conseguir estar na presença de Deus, não vou conseguir ler a Bíblia, não vou conseguir orar, não vou conseguir estar presente na igreja. Bom, de fato, quem hoje tem tempo sobrando?
Realmente, eu acho que 99,9% das pessoas estão sem tempo. Quem hoje está com energia de sobra? Muitas pessoas trabalham, estudam, têm as questões familiares. Ninguém está com energia para dar e vender, não. Ou seja, perceba que essas também são justificativas compreensíveis. Porém, não é, meu irmão, minha irmã, que nós vamos colocar um fardo nas nossas costas. Nós somos seres humanos. Ninguém vai para o inferno porque não leu a Bíblia, não orou de segunda a domingo. Não é sobre isso. A questão é, nós temos que fazer uma autoanálise se as justificativas que nós estamos dando não se tornaram muletas às quais nós nos escoramos para não estar na presença de Deus. Porque, como diz a palavra, há uma batalha da carne contra o espírito. O espírito é como a corça que anseia pelas águas. O espírito anseia pela presença do Altíssimo. Mas a carne não. E tudo que a carne quer é uma boa justificativa para não ficar com a consciência pesada de que ela está longe da presença de Deus. É por isso que eu falei no começo dessa mensagem sobre a inteligência diabólica. Ele vai nos tirar da presença do Senhor, não é colocando assim coisas erradas na nossa cara assim, né? Como banquetes da Babilônia na frente de Daniel. Não. Ele vai nos colocar coisas lícitas, mas lícitas que nos tiram da presença. Como eu disse, não é sobre colocar um piano nas costas, mas é sobre perceber até que ponto essas justificativas não se tornaram perfeitas muletas para nós nos escorarmos, para nós escorarmos ou apoiarmos a vontade carnal. Tem um pastor que fala, né, que muitas vezes são as coisas santas que nos roubam da presença de Deus, do tipo, agora eu vou aqui ler as notícias para eu saber em cima do que eu vou orar hoje. A pessoa vê uma notícia, 2, 3, 4, 10, tudo com o intuito de saber os motivos que ela vai orar, do tipo, ela quer ver as notícias para saber pelo que ela vai orar. Mas aí chega, a pessoa ficou tanto tempo vendo notícias para orar, que o tempo de oração mesmo foi só a pontinha do iceberg. Ou seja, perceba que o que tirou ela de fazer algo agradável aos olhos do Senhor não foi um pecado, foi algo lícito. Mas mesmo assim, tirou da presença, tirou do momento de oração. Da mesma forma que as justificativas que aqueles indivíduos deram para o homem que organizou a ceia não foram furadas, foram plausíveis. Mas é nas plausíveis, é nas coisas lícitas que de grão em grão a galinha enche o papo, como diz o ditado. Ou seja, de pouquinho em pouquinho, de coisa lícita em coisa lícita, nós vamos nos afastando do Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, ore a Deus pedindo sabedoria e discernimento para que nós possamos não cair em distrações, em coisas até mesmo lícitas, mas que nos tiram da presença do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.